Olá, tudo bem com você? Você está no canal Escola Online e hoje vamos falar sobre história da Revolução Russa, um breve resumo para que você entenda, um resumo bem feito. Então vamos, Revolução Russa, antecedentes. O Império Russo passava por uma grande crise no início do século XX. O imenso território era governado por um imperador absolutista, o czar, ou chamado de também czar. A partir de São Petersburgo, o último czar foi Nicolau II, de 1894 até 1917. A economia russa era basicamente agrícola e a propriedade da terra estava concentrada nas mãos da nobreza russa e do clero, submetidos ao czar. Eram somente essas classes sociais que possuíam direitos na Rússia. 80% da população eram formados por camponeses vivendo em condições miseráveis. Em torno de 40% da população era de outra nacionalidade não russa e vivia em condições piores que a dos russos. No final do século XIX, a Rússia passou por um processo de industrialização, dependente do capital estrangeiro, principalmente o inglês e francês. Nas cidades industriais, as condições de vida dos trabalhadores eram muitas vezes piores que a dos camponeses. A derrota russa na Guerra Russo-Japonesa em 1904 aumentou o endividamento do Estado. Várias revoltas populares estouraram e foram duramente massacradas. Dentre elas, o episódio mais conhecido foi o Domingo Sangrento, que aconteceu em 1905. Centenas de trabalhadores pretendiam levar ao czar um baixo-assinado reivindicando melhores condições de vida e reforma política. Apesar desse movimento ter sido pacífico, os trabalhadores foram recebidos a tiros e mais de 1.000 pessoas foram mortas. Ao mesmo tempo, intelectuais, profissionais liberais e capitalistas também passaram a criticar o czarismo. O czar Nicolau II tentou amenizar a situação, prometendo a convocação da Assembleia Nacional, ou seja, a Duma. Várias dumas foram convocadas e fechadas, o que aumentou ainda mais as críticas ao czar. Os partidos políticos eram proibidos, mas vários existiam na clandestinidade, sendo alguns deles inspirados pelos ideais marxistas e outros pelo modelo liberal europeu. Muitos dos líderes desses partidos tinham sido exilados, mas continuavam atuando a partir do exterior para derrubar o czarismo. Quanto mais a insatisfação das massas populares aumentava, mais esses partidos ganhavam força. Por exemplo, os bolcheviques, a maioria. O Partido Operário Social-Democrático Russo, marxista, foi o grupo que mais conseguiu destaque nesse cenário de crise. Além disso, em diversas regiões, os próprios trabalhadores passaram a se organizar em conselhos chamados de sovietes. Revolução Branca e Revolução Vermelha. A entrada do Império Russo na Guerra Mundial levou a uma grave crise socioeconômica. Em fevereiro de 1917, o czar abdicou, pondo fim ao czarismo, e em seu lugar assumiu um governo provisório inspirado no modelo liberal europeu, Revolução Branca. Esse novo governo não atendeu à principal reivindicação popular, ou seja, a retirada da Rússia da guerra. Poucas semanas depois, Lenin, líder dos bolcheviques, chegou do exílio à Rússia e iniciou uma campanha a favor da saída da Rússia da guerra e da reforma agrária, defendendo ele uma aliança do partido aos sovietes. Os slogans de seus discursos eram paz, pão e terra, e todo o poder aos sovietes. Em São Petersburgo, Leon Trotsky, líder do soviete local, passou a organizar a Guarda Vermelha em apoio à revolução que Lenin propunha. Em outubro de 17, a Guarda Vermelha, com o apoio de operários, camponeses e soldados, depôs o governo provisório, aclamando Lenin como o líder do primeiro Estado socialista da história, Revolução Vermelha ou Revolução Bolchevique. Rússia bolchevique. As primeiras medidas de Lenin, apesar de serem coerentes às suas propostas de campanha, não agradaram. Ao retirar a Rússia da Primeira Guerra, Lenin aceitou pagar a indenização e ceder território à Tríplice Aliança. Ao confiscar bens da antiga elite russa, o novo Estado bolchevique gerou uma grande saída de capitais do país. A miséria da população aumentou e uma guerra civil se iniciou em 1918. De um lado estava o Exército Vermelho, antiga Guarda Vermelha e Força Militar dos bolcheviques, e de outro o Exército Branco, antiga elite descontente com o novo governo que tinha o apoio internacional.
No meio dessa guerra, várias minorias étnicas aproveitaram da extrema crise para se rebelarem em busca de autonomia política. Os bolcheviques foram implacáveis e implantaram uma política econômica chamada de comunismo de guerra, e assim confiscaram tudo que era produzido pela população para sustentar a guerra civil. A polícia política perseguia todos os que fossem considerados antirrevolucionários, ou seja, os inimigos dos bolcheviques. Em 1920, o Exército Vermelho venceu a Guerra Civil e o Estado bolchevique foi implantado na Rússia. Em 1921, Lenin buscou reorganizar a economia russa, implantando a NEP, em português, Nova Política Econômica, dando algumas liberdades econômicas à população, mas sempre com a orientação do Estado. No ano seguinte, os bolcheviques fundaram o Partido Comunista Russo e a cidade de Moscou se tornou oficialmente a capital de um novo país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. Apesar do nome, esse enorme país não tinha nada de união. Na realidade, significou a expansão russa e bolchevique sobre os países vizinhos. Mas foi no governo de Stalin, sucessor de Lenin, que a Rússia se tornou uma grande potência mundial. Uma ditadura totalitária foi imposta a partir de uma economia controlada pelo Estado e de uma política de extremo controle sobre a população. Em resumo, a derrubada da monarquia na Rússia aconteceu em fevereiro de 17, com ela proclamou-se uma república liberal cujo governo provisório ficou nas mãos de Kerensky. Porém, como este não retirou o país da Primeira Guerra Mundial, o caos econômico persistiu no país e a insatisfação popular permitiu que Lenin e os bolcheviques derrubassem o governo provisório e iniciassem a Revolução Socialista em outubro de 17. Segundo o calendário russo, pois segundo o calendário universal já se estava no mês de novembro. Ao consolidar o poder, os bolcheviques abandonaram esta denominação, fundando o Partido Comunista Russo, o único permitido por lei, e passando a se chamar de comunistas. Este foi um breve resumo do que foi a Revolução Russa em outubro de 1917. Se você gostou, deixa um joinha, inscreva-se no canal, é de graça, não paga nada, a gente se vê por aí. Tchau, compartilhe e é isso. Vejo você na próxima aula. Tchau.